Bom dia, pessoal. Nono ano. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 6, Brasil, República Nova. Nós vamos começar com a página 23, organizando a história. Preencha a cruzadinha abaixo com os primeiros nomes dos políticos envolvidos no processo da Revolução de 1930. A. Presidente do Brasil, deposto por uma junta militar na Revolução de 1930. A era o Washington. B. Candidato à presidência da República em 1930. Júlio, que era Júlio Prestes. C. Político mineiro que deveria ter sido indicado à presidência da República em 1930. A C é Antônio. D. Político paraibano assassinado em 1930. João. E. Presidente provisório do Brasil após as eleições de 1930. Getúlio. Aqui, ó, só aparecem os primeiros nomes, tá? Então, Júlio Prestes, João Goulart, Getúlio Vargas e assim por diante. Escolha um desses políticos na 2 e faça uma pesquisa sobre a participação dele no período estudado e registre em seu caderno as informações que encontrar. Nessa daí, vocês deviam buscar informações sobre os políticos mencionados na questão 1. Em livros ou sites de pesquisa como o do Centro de Pesquisa, Documentação Histórica Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, no qual pode encontrar informações completas, tá? Espero que vocês tenham feito ela para fazer no caderno. E aí, quando a gente voltar, a gente corrige, ok? Na página 27, tinha uma pesquisa também que eu mandei vocês pular, mas eu vou estar passando para vocês. Busque informações sobre Berta Lutz, apresentada na imagem desta página. Anote qual a relação dessa bióloga e ativista política com as regras trabalhistas para mulheres na atual Constituição brasileira. Então, olha, em 1936, a Berta Lutz assume uma cadeira de deputada na Câmara Federal. Durante seu mandato, defende a mudança da legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade. Ela propõe a igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então, de 13 horas. É esperado que vocês percebam a ligação com a atual Constituição brasileira, no qual o artigo 7º do inciso 18 prevê o direito à licença maternidade remunerada de 120 dias, que é a mesma, ainda é a lei dela que foi passada até os dias de hoje. Na página 35, essa daqui, o que já conquistei, nós vamos fazer a correção. Sobre a candidatura de Júlio Prestes à presidência em 1930, responda: por que o lançamento da candidatura desse político pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros? Porque, de acordo com a política do café com leite, um representante mineiro deveria suceder o paulista Washington Luiz. Vocês se lembram que tinha, que vocês poderiam, uma hora era de Minas e outra hora de São Paulo. Então, quando um candidato que assumiu, o último tinha sido mineiro, obrigatoriamente o próximo deveria ser paulista, e assim vice-versa. Leia atentamente a imagem ao lado. Reflita sobre o contexto final da República Oligárquica e explique o que estava escrito esse cartaz e garantir a opinião do povo com a liberdade de urnas. Esse cartaz, eles indicam para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, e era uma aliança liberal. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo,
com a liberdade das urnas. Esse cartaz é da campanha política de Getúlio Vargas e de João Pessoa nas eleições de 1930. Então, se vocês analisarem esse cartaz, tem uma mulher que era o símbolo, como se fosse o símbolo de justiça, e o Getúlio Vargas seria um excelente candidato pela propaganda, porque ele ia garantir a liberdade de opinião do povo. Nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu, né? Esse estabelecimento de igualdade não aconteceu por conta de... Nós sabemos que ele foi um governo extremamente autoritário, ok? 3. Sobre as principais medidas tomadas por Getúlio Vargas para resolver os problemas econômicos do país, na década de 1930, assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as alternativas falsas. Então, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, verdadeiro. Estimulou a policultura, verdadeiro. Criou o Conselho Nacional do Café, verdadeiro. Queimou milhares de sacas de café, verdadeiro. Ele queimou essas sacas de café para garantir o preço do produto. Criou a Petrobras, falso. A Petrobras veio bem depois. Em sua política integralista, não inclui grupos indígenas, respeitando as tradições desses povos, falsa. Incentivou a industrialização brasileira, verdadeiro. Cite 2 reivindicações dos paulistas ao promoverem a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado, implantou o Estado Novo. Sobre esse período, responda. Como Getúlio Vargas conseguiu apoio popular para o golpe de 1937 e cite 2 medidas políticas e 2 medidas econômicas adotadas por Vargas durante o Estado Novo. Então, vamos lá. Primeiro, a resposta da número 4. Os paulistas desejavam tirar Getúlio Vargas do poder e queriam restaurar a participação de São Paulo no governo federal. A 5. A. Getúlio Vargas forjou um suposto plano socialista para dominar o país. Era o chamado Plano Cohen. B. Políticas. O poder executivo passou a ter plenos poderes e Vargas governou de forma autoritária. O Estado passou a intervir nas esferas econômicas. Então, olha, essas foram as respostas da página 35. Aqueles que ficou em dúvida no cartaz, eu dei a ideia de como era para fazer. Mas eu vou ler a resposta para vocês do cartaz também, para que não tenha dúvida, ok? Que seria a 2. O gaúcho Getúlio Vargas, ele tinha uma proposta de campanha, liquidar a política do café com leite, a qual permitia que somente paulistas e mineiros se revezassem na presidência da República. A paz seria garantida com o término das insatisfações populares que ocorreram durante a República Oligárquica, e a liberdade das urnas seria assegurada com o fim do voto de cabresto. O voto de cabresto era aquele voto que os fazendeiros exigiam que eles votassem no candidato que eles queriam. E aqueles que não votassem, eles perdiam seu emprego, seu trabalho. E isso foi muito comum durante muito tempo, porque o voto, ele não era como hoje, fechado, que as pessoas não sabiam quem você votou. O voto, ele era aberto e todo mundo ficava sabendo quem votou em quem. Com o voto fechado, isso, graças a Deus, já não acontece mais, ok? Bom, terminando esse capítulo, nós vamos passar para o capítulo 7, Segunda Guerra Mundial, ok? Esse capítulo de história, ele é muito importante para nós, porque ele é um capítulo que nos leva a visualizar a Segunda Grande Guerra. A primeira se chamou a Primeira Grande Guerra porque só tinha existido ela. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela passa a ser chamada de Primeira Guerra Mundial, porque houve a Segunda. Então,
Essa guerra, ela acontece de 1934 a 45, 1939 a 1945. A primeira acontece de 1914 a 1918. Para a gente poder falar da primeira, da Segunda Guerra, nós temos que relembrar a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, vocês se lembram que alguns países perderam, inclusive a Alemanha foi uma das maiores prejudicadas. Na Segunda Guerra, quem começa novamente é a Alemanha. Ela estava inconformada com os castigos que ela recebeu na Primeira Guerra Mundial e ela queria uma revanche de qualquer jeito, ela queria recuperar os desastres econômicos que eles sofreram. Então, por conta disso, e também pelo líder, que era o Hitler, ele quer uma revanche. Então, ele começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, ela vem de encontro aos anseios do poder que Hitler gostaria de ter. Porque o Hitler, ele queria ter o poder do mundo. Ele queria mostrar que os alemães, eles eram os mais poderosos, ele tinha uma fixação por uma raça pura de arianos, que era só alemão com alemã, e a procriação que se fizesse de uma raça pura. Então, ele tinha várias ideologias na cabeça dele que eram muito fortes e que ele lutava para que ele conquistasse tudo isso. Então, Hitler, ele é o grande precursor da Segunda Guerra Mundial. Na segunda aula, a gente vai estar falando sobre isso. Esse vídeo é o início do capítulo da Segunda Guerra Mundial e nós vamos dar sequência no segundo vídeo, ok?